Bom dia, meus amigos. A pergunta de hoje é: você apenas tem escutado elogios ou você está permitindo correções na sua vida? Bom dia, eu sou o pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada, e nós estamos aqui no nosso devocional diário para abençoar a tua vida nesse ano. Nesse momento, curte esse vídeo agora mesmo, não precisa nem sair da tela, já vai lá, curte o vídeo e comenta nele, joga um foguinho, uma mensagem, um alô, pastor David, estamos aqui, e compartilha com um amigo que precisa ser inspirado pela mensagem do Evangelho de Jesus, alguém que você ama, que precisa dessa palavra de sabedoria, porque hoje nós vamos falar sobre provérbios. E se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, meu irmão! Tá na hora de você se inscrever. Vamos lá então. Hoje nós temos provérbios e Salomão vai falar sobre correção. A Bíblia diz que o sábio, ele ama a correção. É como uma pessoa que ela tem um pedaço de alface no dente, o amigo vai lá e corrige. Ele diz: irmão, você tá com um pedaço de alface no dente. O tolo vai dizer: o que que você tem a ver com a minha vida? O sábio vai dizer: meu irmão, muito obrigado, você realmente é um amigo, eu ia passar vergonha com esse pedaço de alface no dente, obrigado por ter me avisado. Então, tem dois modos de viver a vida com correção aqui. E em Provérbios capítulo 27, versículo 17, Salomão diz o seguinte: ele ensina que as amizades verdadeiras não existem apenas para encorajar, mas elas também para aperfeiçoar a amizade e o caráter. Ele diz em Provérbios 27, 17 o seguinte: como ferro se afia como ferro, assim também o homem afia o rosto do seu amigo. O que é o rosto? É aquilo que as pessoas mais veem. Quando a gente olha para alguém, o primeiro lugar que a gente olha é o rosto, os olhos, a expressão daquela pessoa, né? A não ser que talvez seja uma pessoa muito da moda, daí ela vai dar uma olhadinha na roupa, mas a princípio a gente, quando está conversando com alguém, olha para o rosto. É até estranho quando a pessoa fica te olhando de cima a baixo, né? Então aqui Salomão ele está dizendo: um bom amigo é aquele que vai te afiar. E como é que a gente faz para afiar? A gente, para afiar, a gente tem que tirar um pedaço do amigo. Então, normalmente são os pedaços ruins, são os pedaços que estão sem fio, são os pedaços que não estão fazendo o seu propósito. Qual é a finalidade de um ferro se afiar outro ferro? É cortar. Nós fomos feitos nessa vida para a gente poder ser lâmina, a gente foi feito nessa vida para ser uma espada de Deus. E se a gente não tiver fio, a gente não tem serventia. Então, os nossos amigos, eles foram feitos para nos ajudar a perceber aonde a gente não está mais tão afiado. Então, ele vai dizer: meu amigo, você está sendo orgulhoso, você está sendo prepotente, você está sendo ciumento, você está sendo possessivo, você está sendo arrogante, você está sendo mentiroso. E nessas horas você tem duas escolhas: ficar chateado e brabo. Você pode ficar orgulhoso, você pode ficar fechado para si mesmo, você pode ficar incomodado com aquilo durante meses, ou você pode refletir para si mesmo: cara, isso é verdade, obrigado, meu amigo, vou pensar sobre o assunto, nem aceitei ainda, mas eu sei que você me ama, eu sei que você é sábio, se você está falando, sei que você não me odeia, então vou levar em consideração, né? Segundo versículo de hoje, Provérbios 28, versículo 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E quando a Bíblia fala de nunca prosperará, não é só questão financeira, nunca vai avançar. Não vai arranjar relacionamento bom, não vai conseguir ter uma boa criação de filhos, não vai prosperar avanço. Não vai avançar em conhecimento, não vai avançar em amizades, não vai avançar em negócios, não vai avançar com Deus. Mas aquele que confessa as suas transgressões, ou seja, aquilo que você transgrediu, você passou do ponto, você passou a linha entre o que é santo para o profano, entre o que é santo para o pecado. Aquele que fica escondendo os seus pecados, ele não avança na vida, ele não prospera não. Mas aquele que confessa os seus pecados, ele vai deixar e ele vai alcançar misericórdia. Gente, a melhor coisa desse mundo é alcançar a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, ela nos propõe bênção. Então a gente precisa alcançar a misericórdia de Deus. Você já parou para pensar nisso? Então aqui tem uma coisa muito boa: aquele que encobre as suas transgressões, esse não vai prosperar. Então não fique encobrindo, confessa para Deus, fala para Deus, confessa com um amigo verdadeiro, com um pastor, com um mentor, com uma pessoa de extrema confiança. Olha, eu queria compartilhar que eu fui arrogante, que eu fiz isso, que eu fiz tal coisa, que eu fui errado. Por quê? Porque eu quero prosperar. A Bíblia diz em Tiago que quando a gente pede perdão para Deus, ele nos perdoa, mas quando eu compartilho, que
nem o Mateus que está aqui comigo. Mateus, olha, eu fui arrogante com fulano, eu fiz isso de errado no meu passado. A Bíblia diz que meu coração é curado. Então, se você quer alcançar a misericórdia de Deus, confessa os teus pecados a Ele. Fala em voz alta para Deus. Diz, Deus, lá em 1999 eu fiz tal coisa de errado, quero confessar a Ti, eu não quero ficar escondendo como se eu não tivesse feito. Por fim, Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é mais do que feliz, ou seja, bem-aventurado. Isso está em Provérbios 29, 18. Salomão aqui está ensinando que quando existe direção de Deus na vida das pessoas e ela não é ignorada, a sociedade, ela é ignorada, a sociedade perde seu rumo e mergulha no caos. Quando não há profecia ou quando não há palavra de Deus, direcionamento de Deus, as pessoas elas se perdem. Então nós precisamos da direção de Deus na nossa vida. Pastor David, mas eu não tenho uma direção de Deus. Aqui, ó, Bíblia. Pega a Bíblia, lê a Bíblia todo dia. Direção de Deus purinha. Não existe o silêncio de Deus para quem tem uma Bíblia aberta, porque isso aqui é Deus falando com você. Meu pai, quando eu era criança, ele tinha que dedicar uma Bíblia para alguém, ele sempre escrevia a mesma frase. Esse livro fechado é apenas um livro aberto, é Deus falando com você de verdade. Então, aqui a gente tem uma revelação muito grande. Se a gente quer sabedoria na vida, a gente precisa ter uma Bíblia aberta. Amém? E por fim, Charles Spurgeon, um grande teólogo, ele diz a seguinte palavra: a correção recebida com humildade, ela se transforma em sabedoria. Nós precisamos de correção na nossa vida. Amém? Sem palavra de Deus não tem correção. O mundo vira um caos, a sociedade vira um caos, a igreja vira um caos. A gente precisa do direcionamento dessa palavra para que a gente seja abençoado. Então, a correção recebida com humildade. Pastor, o que é humildade? É ser pobre? É ser miserável? É ser coitado? É ser omisso? É ser inadimplente? É ser uma pessoa que se anula? Não, ser humilde é ser simples. Você olha, tem alface no teu dente. Poxa, realmente tem alface. Você está sendo grosso com a tua esposa. Caiu em si? Pá, realmente, estou sendo grosso com a minha esposa. Ser humilde é ser simples. É ver a verdade e fazer a verdade. É ver a obediência e fazer a obediência. É olhar para a luz e dizer, é luz. Entende? É ser uma pessoa que não é complexa, que não fica ali inventando histórias e criando pedras e muros para ver Jesus. Então, a correção que é recebida com simplicidade, ela se transforma em sabedoria. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, tenha um excelente dia, que Jesus te abençoe grandemente, vá com Deus abençoado, cumprir as tuas promessas e o dia que você tem em frente, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus.